Olá, neste primeiro vídeo quero trabalhar com você o tema contrato de trabalho intermitente. Então, portanto, tema de direito do trabalho. Uma novidade no texto da CLT trazida pela Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista. Pois bem, o que vem a ser o tal contrato de trabalho intermitente? É um contrato de trabalho que não é intermitente. Observe, o contrato não é intermitente. O que é intermitente é o trabalho. E por que isso? A própria CLT define esse contrato de trabalho como sendo aquele marcado pela alternância de períodos de trabalho e períodos de inatividade. Observe, eu tenho um contrato de trabalho, todavia a prestação dos serviços não é contínua. O trabalhador, ele é empregado com subordinação. Todavia, este empregado subordinado ao seu empregador somente vai prestar os seus serviços naqueles períodos para os quais ele for convocado. O empregador, portanto, vai decidir quando que ele precisa do trabalho daquele seu empregado. E aí, ele irá convocá-lo. Essa convocação tem que se dar por qualquer meio de comunicação eficaz, traz a lei. Meio de comunicação eficaz, ok? Para quê? Para que o empregado tenha certeza de que ele foi convocado para a prestação de serviços. Nessa comunicação, o empregador também deve indicar qual a jornada de trabalho a ser observada, qual será a jornada daquele trabalhador no período para o qual ele foi convocado. Muito bem, convocação de modo inequívoco, uma convocação por meio de comunicação eficaz, trazendo a indicação de qual a jornada que deverá ser observada por aquele trabalhador. Esta convocação tem que acontecer com antecedência de pelo menos 3 dias antes do início do período de prestação de serviços para o qual se deu, portanto, esse chamamento, esta convocação. O empregado, por sua vez, uma vez que receba esta comunicação eficaz acerca da sua convocação para o período de trabalho, ele terá o período de 1 dia útil para poder responder. Para responder ao seu empregador se aceita ou não aquele período de trabalho, aquela convocação. Decorrido o período sem resposta, esse período de 1 dia útil, considerar-se-á que o trabalhador recusou, que o empregado recusou a convocação. Esta recusa da convocação não descaracteriza a condição de subordinação, a condição de trabalhador subordinado deste empregado. De outro lado, tem o empregado o direito, sim, de recusá-la. Até porque a lei é clara no sentido de trazer que nos períodos de inatividade, este empregado, contratado em sede de contrato de trabalho intermitente, nesta modalidade de contrato, não é? Ele pode prestar serviços a outros empregadores, inclusive com outros contratos de trabalho intermitente. Então pode acontecer de não ser possível aceitar a convocação, ok? Então nessa situação, o empregado poderá recusá-la. Isso não vai descaracterizar o contrato de trabalho intermitente, não vai descaracterizar a condição de empregado subordinado, não vai afastar a subordinação deste trabalhador, nem vai repercutir como motivo para extinção do contrato. Não, de forma alguma. A lei garante ao trabalhador esse direito de recusar a convocação, sendo certo que, repito, se ficar em silêncio no período de 1 dia útil que tem para apresentar a sua resposta, a consequência será que haverá uma presunção de recusa no que toca à convocação para o período de trabalho. Então, voltando, contrato de trabalho intermitente, aquele que é marcado pela alternância de períodos de trabalho e períodos de inatividade. Lembrando sempre que ainda há subordinação, embora não haja uma continuidade, embora a prestação de serviços não seja contínua, o trabalho não seja contínuo. Notem, a convocação para o trabalho será feita para que se dê em dias, horas, meses, enfim, haverá uma convocação para um período de trabalho. Nessa convocação já se indica qual jornada a ser observada. Este, o contrato de trabalho intermitente. Uma última informação para este primeiro vídeo. Nos períodos de inatividade, o trabalhador não recebe salário.
e também não há contagem de tempo de serviço, ok? Então, período de inatividade é período que não é marcado por contagem de tempo de serviço, é período que não é marcado por contribuições previdenciárias, depósitos de fundos de garantia, não tem nada. Salário, período de inatividade, o trabalhador não recebe nada. Quando ele trabalha proporcionalmente ao período trabalhado, aí sim, terá direito ao recebimento de valores pertinentes à FGTS, terá a proteção pertinente às contribuições previdenciárias que vão levá-lo à condição de segurado ou não. E, no final das contas, evidentemente, também tem que ser remunerado, recebendo proporcionalmente a esses períodos de trabalho outras verbas trabalhistas. Todavia, com relação a esses outros aspectos, nós trataremos num próximo vídeo. Por enquanto, conceito de trabalho intermitente, as primeiras noções para que você entenda do que se trata esta modalidade trazida pela Lei da Reforma Trabalhista ao texto da CLT. Até o próximo vídeo.